Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, pelo menos 30% dos brasileiros sofrem com o intestino preso. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas pode ser aliviado também com uma alimentação específica. Quem conta isso pra gente é a nutricionista Suzana Cavallini. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Então. Bom, a gente sabe que tem algumas doenças que já agravam um pouco mais a situação do intestino preso, né? Com certeza, mas é uma condição também que a gente vê com frequência na clínica também. E acontece com frequência por conta dos nossos hábitos atuais, né? Tanto alimentação quanto o sedentarismo, que também influencia, e o baixo consumo de água também. O número de doenças que afeta a pessoa ficar com o intestino preso é bem menor do que a maioria por conta mesmo desses hábitos. A maioria é por hábito, sim, Elaine, porque às vezes as pessoas elas pensam assim, ah não, eu consumo fruta, eu consumo verdura, mas quanto será? Será que é todo dia? É todo dia na clínica, é muito engraçado. A gente pergunta para o paciente, você consome fruta? Consumo todos os dias? Sim. E aí, quando você vai investigar, fazer um recordatório 24 horas, um diário alimentar, se no dia anterior a pessoa já não comeu uma fruta, é porque ela come fruta 1, 2 vezes na semana, verdura 3 vezes na semana no máximo. E quando a gente fala de consumo de fruta, verdura, fibra, é algo diário em todas as refeições, para que realmente se forme um bolo fecal adequado. E não pode só comer também a fibra. A fibra e não tomar muita água, exatamente, né? Porque a água ela tem a função de realmente amolecer o bolo fecal. Para o intestino funcionar adequadamente, esse bolo fecal ele tem que ter um certo volume, porque o próprio volume do bolo fecal estimula o peristaltismo do intestino. E seriam os movimentos que ele faz. O movimento, isso mesmo. Então, é aquele movimento de contração mesmo que faz a gente ter vontade de ir ao banheiro e evacuar, né? Então, a gente precisa de volume, a gente precisa de fibra, porque é a fibra que retém esse líquido dentro do nosso lúmen intestinal. Então, se você não consome o líquido, aquela fibra ela vai como se fosse compactando. E aí vai ficar endurecida. Exatamente, fica endurecida. Assim, eu tenho visto muitas informações nessa área, até amigas às vezes falando, nossa, eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. É muito complicado isso, né? Complicadíssimo. É aquela palavra que a gente usa enfesado, realmente a pessoa ela começa não só a ter dores abdominais, mas começa a mexer com o humor, começa a qualidade de vida da pessoa, né? Você sente dor abdominal, inchaço, dor para sentar, desconforto até para dormir, sabe? E hoje, Elaine, o intestino é o órgão, acredito que mais estudado do momento no mundo médico e da nutrição também, porque a gente tem descoberto o quanto que a saúde intestinal influencia no funcionamento de todo o nosso corpo, tanto parte cognitiva quanto inflamação, saúde de todos os outros órgãos, ganho de massa muscular, tudo, qualidade de vida depende do nosso intestino, até sono, para você ter ideia. Olha só, tanto é que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, é o nosso segundo cérebro e existe uma conexão muito forte entre o intestino e o cérebro. Inclusive, hoje a gente também sabe que o intestino ele é um dos órgãos com mais terminação nervosa do nosso corpo. Então, ele também tem sido estudado produção de hormônio a nível entérico, que a gente fala também. Então, é muito importante que esse órgão funcione adequadamente. E sempre tem aquela receitinha, né? Come mamão, come ameixa. O que a gente poderia dar de dicas para os nossos telespectadores que pudesse realmente ajudar? Além dos 35 ml de água por quilo que você pesa, então assim, daria ali, é só fazer um cálculo muito fácil, então 35 ml vezes o seu peso. Isso dá o volume de água, mais ou menos, que você teria que ingerir por dia. Essa é uma dica que eu acho super legal de dar. Então, além disso, consumir no mínimo 5 vegetais diferentes por dia. Pode ser fruta, verdura, legume, mas 5 vegetais diferentes todos os dias, no mínimo, tá? E não conta arroz, feijão? Não conta, não. Vegetais que eu digo, verdura, legume, né? E as frutas, arroz e feijão é outra categoria. Então, são dicas, assim, de entrada, né? Algo assim para você começar a mudar. Óbvio que teriam várias outras também.
pessoal fala muito da linhaça também em jejum, né? Ótima, a linhaça é muito boa, ela é rica em lignana, que é um tipo de fibra insolúvel que a gente chama. Tem essa função de reter água no intestino para amolecer o bolo fecal, estimular o funcionamento do intestino. Além dela, a gente tem o psyllium, que também é uma fibra muito conhecida. Que vem em pozinho daí, Ele né? ele é uma farinhazinha também, assim, sabe? E aí você pode tanto acrescentar em receitinha, quanto misturar ele em um suco ou uma água e tomar também. Ajuda muito, tem essa função de reter líquido. E aí, dependendo do tipo de problema, né, Elaine, é aquilo que eu tava te falando. Existe essa questão de má alimentação e hábito de vida inadequado que interfere, mas caso você faça as mudanças por um período e mesmo assim continue, é muito importante você investigar, porque nós temos N doenças do intestino também que fazem esse quadro acontecer, né? Principalmente se já vem a longo prazo. É interessante investigar. O estresse pode estar associado a isso também? A pessoa que anda muito estressada, às vezes acaba prendendo? Totalmente, prende. Até a nível hormonal mesmo, sabe? Quando a gente tá estressada, a gente produz um tipo de hormônio que diminui a peristalse do intestino. Outras pessoas já são o contrário. Por isso que existe essa barreira, né, muito próxima. Outras são o contrário. Quando tá com medo, ansiosa, o intestino solta. Então, com certeza. E inclusive, Elaine, além de interferir no funcionamento do intestino, interfere até na nossa digestão. Então, assim, produção de suco gástrico, enzima digestiva, uma cascata, assim, que vai piorando. Tem muita gente que fala também dos lactobacilos, né? Iogurte, como é que chama? Kefir, né? Isso. Lactobacilo é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de como tá a saúde desse intestino, e você coloca uma bactéria, por mais que ela seja boa, se você tiver um quadro ali de desequilíbrio nessas bactérias, agrava ainda mais. Aí você vai estufar, vai ter mais gases ao invés de melhorar teu quadro. Então eu diria sempre para começar com as fibras e o líquido. Se não ajudar, procure uma ajuda profissional daí, porque realmente são coisas que a gente precisa seguir algumas etapas para que não piore ainda mais a qualidade de vida dessa pessoa. Em relação às frutas, por exemplo, tem algumas que você orienta que são melhores, que ajudam mais? Eu sei que o mamão é uma delas. Sim, o mamão, mas eu gosto muito do kiwi. As pessoas não pensam, mas o kiwi... É verdade, a gente não fala do kiwi. Não, se você comer 2 unidades por dia, porque ele é pequeno, né? Excelente para o funcionamento intestinal. Abacaxi também é riquíssimo em fibra. As frutas cítricas, laranja, mexerica, com bagaço também são excelentes pro intestino. O abacate, que além de ter fibra insolúvel, ele também tem gordura, que a gordura também auxilia no funcionamento do intestino, porque ela lubrifica as fezes. Então, só aí a gente já citou várias frutas que ajudam. E assim, não é comer tipo um abacate inteiro por dia, né? Não. São várias frutas, o ideal, né? Exato, Um pouquinho de cada uma. Isso, consuma uma rodela de abacaxi após o almoço, que já ajuda no processo digestivo. No meio da tarde, consuma lá o kiwi, algumas oleaginosas, né? Dá para ir adequando conforme a rotina também. As castanhas ajudam também nesse processo. Elas ajudam sim, porque como o abacate, elas também têm gordura, né? Uma gordura boa, que ajudam na lubrificação desse bolo fecal, né? Então... E a pessoa que de repente tá, sei lá, passando por essa situação muito difícil, assim, é legal dar preferência para essas frutas? Tem algumas verduras também que é legal, pelo menos para começar essa... a verdura... Não é a dieta, né? Mas essa organização alimentar. Com certeza, não. Mas as verduras em geral, Elaine, elas são praticamente pura fibra, assim, né? A couve eu gosto muito, o brócolis eu gosto muito, mas acrescentando, porque provavelmente essa pessoa já não tem o hábito de consumir, né? Então, assim, acrescentando 2 vezes ao dia folhosos na refeição, já vai indo bem. Já vai ajudar muito. Ah, legal. E não precisa ser nada em jejum, né? Não, nada em jejum não. Pode consumir normal, acorda. Inclusive, uma dica agora que eu lembrei. Primeira coisa que você faz ao acordar é tomar um copo d'água. Legal, isso já vai ajudar. Muito. Um copo d'água não precisa ser gelado, inclusive o ideal é que seja em temperatura ambiente. E se tiver muita constipação, até morninha, que ela estimula a peristalse do intestino. Você acorda o teu corpo
com a água. Então, é a dica de ouro de hoje, agora que eu lembrei. Que legal. Muito obrigada. Imagina.